Sabe quando a gente pensa nos vilões dos quadrinhos? Geralmente é fácil colocar eles em caixinhas, né? Esse é o maluco, esse é o gênio do crime, mas de vez em quando aparece um personagem que simplesmente desafia qualquer rótulo. E olha, poucos fazem isso com a complexidade e a pura ambição do Doutor Destino. Beleza, vamos direto ao ponto. Se a gente parar pra pensar qual é o vilão mais poderoso da Marvel, nomes como Thanos ou Galactus vêm logo na cabeça, certo? E são ótimas respostas, claro, mas tem um nome que merece uma análise um pouquinho mais aprofundada. Isso que a gente está vendo é o ápice do poder de Victor Von Doom. E para entender como ele chegou nesse ponto, não dá para olhar só para a força bruta. A gente precisa analisar uma combinação única de intelecto, força de vontade e um domínio de forças totalmente opostas que o torna diferente de todo o resto. E essa complexidade toda não é de hoje, viu? A influência cultural do Destino é gigantesca. Pensa só, ele já era um dos vilões principais em videogames lá em 1985. Isso só mostra o quanto ele é um personagem clássico, fundamental para o universo Marvel desde sempre. Então, vamos começar. Para entender de verdade o Doutor Destino, a gente precisa olhar para além daquela máscara de metal. A gente tem que enxergar um mestre de dois mundos que não poderiam ser mais diferentes: a superciência e a feitiçaria sombria. E essa jornada toda começa num lugar que talvez muita gente não espere. Essa busca incansável por poder tem uma raiz, uma promessa, uma história de família que é profundamente pessoal e, bem, trágica. A figura central no começo da vida do Victor foi a mãe dele, Cynthia. Ela era uma mulher de um poder imenso, mas esse poder veio com um custo terrível. A Cynthia era uma feiticeira que, num ato desesperado para proteger seu povo, fez um acordo com o demônio Mephisto. O pacto, claro, deu terrivelmente errado e a alma dela acabou presa no inferno. E essa única tragédia se tornou o motor por trás de absolutamente tudo o que o Victor faria dali em diante. E aqui está o ponto-chave da história toda. A busca incansável do destino por conhecimento, tanto na ciência quanto na magia, não é, na sua origem, sobre dominar o mundo. No fundo, é sobre a promessa que um filho fez de libertar a própria mãe. Pensa só na determinação disso. Uma vez por ano, ele desce até o inferno e luta contra o governante de lá pela alma da mãe dele. E mesmo que ele não vença, ele luta com o Senhor do Inferno de igual para igual. Todo santo ano. É uma demonstração de poder e vontade que pouquíssimos conseguem sequer imaginar. E essa promessa meio que forçou ele a seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Ele não é só um cientista genial ou só um feiticeiro poderoso. Ele é um mestre absoluto dos dois, misturando essas duas áreas opostas de um jeito que ninguém mais consegue. Olha só essa dualidade. De um lado, o cara constrói uma máquina do tempo e comanda um exército de robôs. Do outro, ele desafia demônios e vira um rival do Mago Supremo. Ele chegou ao ponto de sacrificar a mulher que amava, usando a pele dela para forjar uma nova armadura mística. Tudo na busca por mais poder. Ele vive nesses dois mundos ao mesmo tempo. E um exemplo perfeito dessa fusão é o que ele fez com o Vibranium. O Wakanda usava o metal como um recurso tecnológico por séculos. O Destino chegou a descobrir um potencial mágico escondido ali e criou uma armadura que deu a ele controle sobre cada pedacinho do metal no planeta. Um poder que ele mesmo disse que era maior até que o do cubo cósmico. Mas tá, e se a gente tirar a armadura, a tecnologia e os feitiços? O que sobra? A resposta é a maior arma dele. Uma mente que não quebra e uma força de vontade que é absoluta. Tem uma história famosa em que o Homem Púrpura aumentou os seus poderes a um nível global, controlando todo mundo no planeta. A reação do Destino? Ele tirou o capacete, que o protegia, e simplesmente resistiu, na pura força de vontade. Em outra ocasião, ele foi torturado por centenas de anos, séculos. E ainda assim, a mente dele permaneceu completamente intacta. A capacidade de aguentar uma provação dessas é quase sobre-humana. E tem mais. Em outro momento, enquanto ele estava sendo literalmente desmontado, peça por peça, pela entidade cósmica conhecida como Beyonder, ele usou nada mais que o comando mental para remontar a armadura e se recompor. E essa vontade indomável, no fim das contas, levou ele ao seu objetivo final. Durante o evento Guerras Secretas, quando toda a realidade estava em colapso, o Destino alcançou o poder absoluto. Ele não só sobreviveu ao fim de tudo, ele foi até a fonte da destruição, derrotou os seres que estavam causando aquilo e pegou o poder deles para si. Das cinzas do multiverso, ele simplesmente forjou uma nova realidade. E ele governou essa nova realidade, o mundo bélico, como um Deus absoluto,
por 8 anos. Isso não foi um momento passageiro de poder, não. Foi um reinado estável sobre tudo que existia. E como Deus Imperador Destino, os feitos dele eram inimagináveis. Ele arrancou o esqueleto do Thanos com uma única palavra. Transformou o Tocha Humana num sol, matou a Força Fênix, que é uma entidade cósmica, e até esmagou uma manopla do infinito na mão como se não fosse nada. Ele era, em todos os sentidos, onipotente. Então, depois de tudo isso, a palavra vilão ainda parece suficiente? As motivações e as ações dele são muito, mas muito mais complexas. E essa é a verdadeira tragédia do personagem. Todo o potencial que ele tem para o bem, toda a capacidade de salvar o mundo é constantemente sabotada pelas falhas pessoais dele. O maior inimigo do destino não é o Reed Richards, é o próprio orgulho. E aí que entra o paradoxo. Ele é um tirano, sem dúvida, mas ele genuinamente acredita que o governo dele é a única maneira de criar uma utopia. E se a gente olhar para a nação dele, a Latvéria, ela é próspera. O povo é bem cuidado. Para eles, ele não é um vilão, ele é um salvador. E isso nos deixa com uma pergunta final. A gente está falando de um personagem que salvou toda a realidade, que luta contra o diabo pela mãe e que governa o seu povo com benevolência, mas que fará qualquer coisa, sacrificará qualquer um para provar que é superior. Então, o que ele é? Um vilão que precisa ser detido? Um herói distorcido que o mundo precisa? Ou algo completamente diferente? A resposta, assim como o homem por trás da máscara, é tudo menos simples.